Você já parou para pensar no que acontece quando Deus começa a trabalhar de verdade na sua mente? Parece até que tudo vira de cabeça para baixo, não é? A confusão de pensamentos, os medos, as dúvidas, tudo vem à tona de uma vez só. Mas calma, isso não é o fim, é só o começo de uma transformação profunda. A gente vive num mundo tão barulhento que às vezes é difícil ouvir a voz de Deus. Mas Ele continua falando. E sabe o que é mais incrível? Ele não desiste de você. Quando Deus chama, não é para te colocar numa encrenca, é para abrir portas que você nem imaginava. Porque o tempo dele é perfeito e ele sabe exatamente o que você precisa para seguir em frente. Talvez você esteja aí pensando, mas por que justo agora? Eu não estou pronto. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém nunca está pronto de verdade. Deus chama a gente para se preparar no caminho. É no processo que a fé floresce, que a mente é purificada, que as decisões certas começam a fazer sentido. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como Deus usa o silêncio, a dor e até as decisões mais difíceis para transformar sua mente. Cada passo que você dá é uma oportunidade de se aproximar mais dele, de encontrar o seu propósito e de viver a transformação que ele planejou para você. Então, fica comigo até o final e descubra o que acontece quando você abre o coração. Para ouvir o chamado de Deus, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Quando Deus começa a purificar a sua mente, Ele também está abrindo as portas do seu propósito. Escreve essa frase nos comentários e compartilha com a gente como Deus tem falado ao seu coração. Isso vai fortalecer sua fé e também inspirar outras pessoas que estão vivendo o mesmo processo. Sabe aqueles momentos em que tudo parece conspirar para te lembrar que Deus tem algo grande para fazer na sua vida? Pois é, não é por acaso que você chegou até aqui. Deus tem um chamado especial para você, um chamado urgente que não pode mais esperar. Talvez você até esteja resistindo, adiando decisões ou esperando o tempo certo. Mas deixa eu te dizer, o tempo certo é agora. Deus fala de tantas formas, num versículo que salta aos olhos, num conselho de um amigo, num silêncio que grita no peito, e Ele está te chamando para algo maior do que você imagina. Não é só sobre mudar de emprego, de cidade ou de relacionamento. É sobre transformar sua mente, abrir portas espirituais que você nem sabia que estavam trancadas. Sabe aquela sensação de vazio que insiste em te acompanhar, mesmo quando tudo parece estar indo bem? Esse é o toque de Deus te mostrando que só Ele pode preencher cada espaço. Não é coincidência você estar lendo isso agora. É um chamado divino, um convite para sair da zona de conforto e viver algo extraordinário. O mais impressionante é que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele chama os improváveis, os que tropeçam, os que têm medo, e é justamente aí que a fé entra em cena. Ele não espera que você tenha tudo resolvido, mas sim que você esteja disposto a abrir a porta quando Ele bate. Imagine a seguinte situação. Você está andando por uma rua deserta e, de repente, encontra uma porta entreaberta. Você hesita, dá um passo para trás, olha para ela com desconfiança, mas algo te diz que se você não entrar agora, pode perder uma oportunidade única. Deus é essa porta. Ele está esperando a sua decisão. Não deixe para depois o que Ele está te pedindo hoje. Cada vez que você hesita, você pode estar adiando a transformação que Ele tem preparada para você. Lembra que o chamado dele é urgente e Ele não erra no tempo certo. Confia, respira fundo e abre essa porta com fé. Porque quando Deus chama, Ele também capacita. Ele abre o caminho, derruba as barreiras e ilumina o que antes parecia impossível. Esse é o começo da transformação que você tanto espera. E tudo começa agora com a sua decisão de dizer sim ao chamado dele.
está pronto para abrir essa porta? Sabe aqueles momentos em que o coração aperta e você sente como se ninguém entendesse o que você está passando? Pois é, Deus conhece cada detalhe da sua luta. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. As lágrimas que você enxuga sozinho, os pensamentos que você guarda no silêncio da noite, as dores escondidas que teimam em não sair do peito. Nada passa despercebido aos olhos dele. Talvez você tenha sentido que está caminhando sozinho, que ninguém te estende a mão, que as portas parecem se fechar uma a uma. Mas deixa eu te dizer, Deus sempre esteve com você. Mesmo nos dias em que tudo parecia desabar, Ele estava lá, segurando firme a tua mão, mesmo que você não tenha percebido. Imagina só, você está naquela fase em que nada dá certo. Parece que o tempo virou inimigo, que todas as decisões que você tomou só te trouxeram mais peso e frustração. Mas Deus enxerga além das circunstâncias. Ele vê o propósito escondido nas batalhas. Cada lágrima tem valor. Cada dor tem um tempo certo de cura e cada porta que se fecha é uma oportunidade de transformação. Às vezes, a gente até acha que Deus se esqueceu da gente, né? Mas Ele nunca esquece. Ele conhece as lutas do teu coração e sabe o quanto você tem carregado. Ele sabe que em meio às suas dúvidas há um desejo sincero de acertar, de crescer, de ser alguém melhor. É por isso que Ele continua investindo em você, mesmo quando você mesmo já não acredita mais. Lembra daquela música que diz, Deus cuida de mim? Pois é real. Deus cuida de cada detalhe da tua vida. Nada é pequeno demais para Ele. Nenhuma dor passa despercebida. Ele conhece a profundidade das tuas feridas e já está trabalhando nelas. Você não está só. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, Ele está aí, bem do teu lado. Ele conhece o peso das tuas decisões, o medo de dar o próximo passo, as portas que parecem fechadas. Ele vê o quanto você se esforça, mesmo quando ninguém valoriza. Então respira fundo. Deus não te chamou para desistir, mas para lutar com Ele do seu lado. É nesse tempo de luta que Ele forja a tua fé e te prepara para grandes coisas. Quando você acha que tudo está perdido, Ele te mostra uma nova porta. Porque Deus sempre tem um jeito de transformar a dor em propósito, a lágrima em força e o medo em fé. Pode confiar. Ele conhece suas lutas e já preparou a transformação que você tanto precisa. Sabe aquela voz suave que às vezes chega no silêncio da madrugada ou naquele instante em que você menos espera? Pois essa é a voz de Deus. Mas para ouvi-la de verdade, não basta usar só os ouvidos. É preciso ouvir com o coração. A correria do dia a dia, as redes sociais, as preocupações, tudo isso faz tanto barulho que acaba abafando o chamado dele. A gente ouve, mas não escuta. O coração fica cheio de ruídos e a voz de Deus se perde no meio da confusão. Mas Ele continua falando. E sabe o que é pior? Ignorar essa voz pode ter consequências sérias. Quantas vezes você já tomou decisões por impulso, sem buscar direção divina? Quantas portas erradas você abriu por não ouvir com o coração? Pois ouvir com o coração é mais do que prestar atenção, é estar disposto a obedecer, a mudar de rota, a deixar Deus transformar aquilo que precisa ser transformado. Imagine que você está num mar revolto, remando contra a maré. De repente, ouve uma voz dizendo, confia, eu estou aqui. Se você estiver com o coração endurecido, vai achar que é só imaginação. Mas se estiver atento, vai entender que é Deus te chamando para descansar nos braços dele, te ensinando a esperar o tempo certo, a ter fé na promessa. Quando a gente ouve só com os ouvidos, corre o risco de distorcer o que Deus está dizendo. O coração é o filtro que nos ajuda a discernir a verdade, a sentir a paz que só Ele pode dar. É ali
no mais íntimo, que Ele fala mais alto. Quantas vezes você já pediu um sinal de Deus? Talvez Ele já tenha te dado vários, mas você não conseguiu perceber porque estava ocupado demais ouvindo outras vozes. O coração distraído perde oportunidades, ignora portas abertas, deixa o tempo passar sem viver o propósito. É por isso que ouvir com o coração é tão importante. É como sintonizar na frequência certa. Você para de lutar contra Deus e começa a caminhar com Ele. O coração entende o que a mente não consegue explicar. É ali que nasce a fé, a coragem, a decisão que muda tudo. Então hoje, faça um teste. Tire uns minutos para se desconectar do barulho. Feche os olhos, respire fundo e peça a Deus para falar com você de forma clara. Abra o coração e esteja disposto a ouvir e a obedecer. Porque quando Deus fala, Ele também abre portas e transforma a vida de quem decide escutar de verdade. Tá pronto para ouvir com o coração? Já reparou como o tempo é um recurso que a gente não pode guardar nem recuperar? Cada segundo que passa é uma oportunidade que pode se perder. E quando falamos de Deus, o tempo não é apenas cronológico, é espiritual. Ele age no tempo certo, no tempo perfeito, e cabe a nós estarmos atentos às portas que Ele abre. Quantas vezes você já sentiu que estava esperando demais para agir? Talvez esperando aquela confirmação sobrenatural, um sinal gigantesco, ou até mesmo que todas as circunstâncias estivessem perfeitas. Mas Deus não trabalha só com perfeição humana, Ele trabalha com o tempo dele. E às vezes o tempo certo não é quando tudo está calmo, mas justamente no meio da tempestade. Deus é especialista em abrir portas no tempo certo. Só que essas portas têm prazo para serem atravessadas. É como aquela oportunidade de trabalho que você deixou escapar por medo, ou aquele relacionamento que esfriou porque você não teve coragem de dar o próximo passo. Quando Deus abre uma porta, Ele também espera uma decisão. E essa decisão exige coragem, fé e obediência. Quantas vezes a gente não ora pedindo direção, mas quando a porta se abre, a gente trava. O medo, a insegurança, a procrastinação. Tudo isso pode te impedir de entrar no tempo de Deus. É como se Ele dissesse: eu estou aqui, batendo a porta. Só falta você decidir abrir. Sabe o que é mais bonito? Mesmo quando a gente erra, Deus ainda dá chances. Ele sabe das nossas limitações, das nossas incertezas, mas Ele também espera que a gente dê o primeiro passo. O tempo é dele, mas a decisão é nossa. Lembra daquela história de Moisés? Deus chamou ele para libertar o povo, mas Moisés ficou dando desculpas, com medo de não ser capaz. Mesmo assim, Deus teve paciência, mas não mudou o chamado. O tempo de Deus continuava sendo o mesmo. Moisés teve que decidir obedecer. Hoje, Ele também está te chamando para atravessar uma porta. Pode ser uma mudança de carreira, uma decisão de perdoar alguém, ou até mesmo começar algo novo que te assusta. Não deixa o medo te paralisar, porque quando você entra no tempo certo de Deus, o impossível acontece. Então, respira fundo, confia e lembra. O tempo é dele, mas a porta é para você. Você já percebeu como a coragem não significa ausência de medo? Significa, na verdade, agir apesar dele. E quando Deus te chama para algo, Ele sabe que você pode estar tremendo por dentro, cheio de dúvidas, inseguranças e medos. Mas ainda assim, Ele espera que você dê o primeiro passo de fé. Deus nunca prometeu que seria fácil. Na verdade, Ele deixou bem claro que haveria lutas, desafios e portas que só se abrem com coragem. Não adianta querer viver o propósito de Deus parado no mesmo lugar. É preciso ter a ousadia de colocar o pé na água antes de ver o mar se abrir. Lembra de Josué? Deus o chamou para conquistar a terra prometida. Ele tinha medo, sim,
Mas Deus disse: sê forte e corajoso. O medo é humano, mas a coragem é divina. Ela nasce da fé de que Deus está com você, mesmo quando tudo parece incerto. Sabe aquele projeto que você tem no coração há tanto tempo? Aquela mudança que você sabe que precisa fazer, mas adia. Deus está te dizendo hoje: chegou a hora de agir. Porque a fé sem ação é como uma porta fechada que você se recusa a abrir. Talvez você esteja esperando o cenário perfeito para dar o próximo passo. Mas deixa eu te contar, esse cenário ideal nunca vai existir. As condições nem sempre serão as melhores, mas Deus é especialista em transformar o pouco em muito, o improvável em realidade. A coragem se revela quando você decide avançar, mesmo sem ter todas as respostas. É no movimento que a transformação acontece. É na caminhada que as portas começam a se abrir, que os milagres acontecem e que a mente é purificada. Pode ser que você tenha que dar um passo sem enxergar o chão. E é aí que a fé entra. É nesse exato momento que Deus mostra que Ele é a base firme, onde você pode pisar sem medo de cair. Então, hoje, não deixe o medo te paralisar. Escolha agir, escolha avançar, porque Deus não te chamou para ficar parado, te chamou para transformar o mundo à sua volta com coragem. Lembra, cada passo que você dá é um passo a mais na direção do propósito dele para sua vida. Tem horas em que a gente busca respostas de Deus e só encontra silêncio, né? Parece que ele se esconde, que não nos escuta, que as portas se fecharam. Mas deixa eu te dizer, o silêncio de Deus não significa ausência, mas sim trabalho interno. É no silêncio que ele mais age, moldando nossa mente, fortalecendo nossa fé e nos preparando para grandes coisas. Quantas vezes você já perguntou: Deus, cadê o Senhor? Por que não fala comigo? E no fundo, ficou esperando uma resposta imediata. A verdade é que Deus não trabalha segundo a nossa pressa, mas segundo o tempo certo. E muitas vezes, Ele escolhe o silêncio para te ensinar a confiar. Imagina um escultor diante de uma pedra bruta. No começo, o martelo e o cinzel fazem barulho, tirando os excessos. Mas depois vem o momento de lapidação, onde o silêncio é necessário para observar os detalhes. Deus faz o mesmo com a gente. Ele começa tirando tudo o que não pertence ao propósito dele e depois trabalha em silêncio, lapidando a nossa mente para que a transformação seja completa. Talvez você esteja passando por uma fase de silêncio, onde parece que nada acontece. Mas acredite, Deus não parou de trabalhar. Ele está moldando teu caráter, fortalecendo tua fé, ensinando a esperar o tempo certo. É nesse silêncio que você aprende a confiar de verdade, a depender totalmente dele. Lembra de Elias na caverna? Ele esperava uma manifestação estrondosa de Deus, um terremoto, um fogo, um vento forte. Mas Deus apareceu no sussurro suave. No silêncio, ele fala mais alto. É nesse lugar que ele revela segredos que não são para todo mundo, mas só para quem está disposto a ouvi-lo de coração. Não reclame do silêncio. Aproveite-o. Use esse tempo para orar, meditar na palavra, fortalecer sua mente. Deus está te preparando para algo grande, porque quando o silêncio acabar, ele vai abrir portas que você nem imaginava. Então, respira fundo, confia e entende. O silêncio também é resposta. Deus não te esqueceu. Ele só está trabalhando em você, moldando cada detalhe para que, quando a porta certa se abrir, você esteja pronto para atravessar com coragem e fé. A vida é feita de escolhas, não é mesmo? E cada decisão que você toma, ou deixa de tomar, tem o poder de moldar o seu futuro. Deus te deu a capacidade de decidir, de escolher o caminho a seguir, mas também espera que você faça isso com sabedoria e fé. Sabe aquele peso que você sente no coração quando adia uma decisão importante?
Quando você fica enrolando, deixando para depois, esperando que tudo se resolva sozinho. Pois é, cada decisão que você adia pode atrasar o plano de Deus para sua vida. É como se você estivesse sentado à beira de uma porta aberta, olhando, mas sem coragem de atravessar. Quantas vezes você já se perguntou se deveria continuar insistindo em algo que parece não dar mais frutos? Ou se deveria dar um passo de fé e mudar de rumo? Essas perguntas não são por acaso. São toques de Deus no seu coração, te lembrando de que o tempo passa e as oportunidades não esperam. Lembra daquela parábola dos talentos? Deus confiou talentos a cada um, esperando que eles fossem multiplicados. Mas o servo que enterrou o talento, com medo de perder, acabou desperdiçando a chance de crescer. A decisão dele de enterrar em vez de agir gerou peso, frustração e perdeu a bênção que estava reservada. As decisões que você evita hoje podem se tornar muros amanhã. Elas pesam no coração, ocupam espaço na mente e atrapalham a sua caminhada. Mas Deus não te chamou para viver cheio de medo ou insegurança. Ele te chamou para ser ousado, para confiar e para agir. Sabe aquele projeto que você vem adiando? Aquele pedido de perdão que você acha que pode esperar mais um pouco? Aquele passo de fé que você sempre promete para depois? Pois é. Está na hora de decidir. Porque cada escolha que você faz aproxima ou afasta você do propósito que Deus tem para sua vida. Decidir dói, eu sei. Dá medo. Mas é na decisão que a transformação acontece. Deus não quer que você fique parado, esperando o mundo mudar por você. Ele te chamou para ser protagonista, para tomar as rédeas da sua vida espiritual com fé e coragem. Então respira fundo, confia e lembra. Cada decisão é uma oportunidade de viver o melhor de Deus. Não deixa o medo te paralisar. Deus está contigo, segurando a tua mão. Sabe aquela mania que a gente tem de esperar as coisas desmoronarem para então buscar ajuda? É como se só corrêssemos para Deus quando o chão sumisse debaixo dos pés. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não quer transformar sua vida quando tudo estiver em ruínas. Ele quer começar agora, antes que você desabe. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Não espere o caos para ouvir a voz dele. Ele te chama para viver uma transformação real. Mas isso começa com a sua decisão de agir. Não dá para adiar mais. Ele quer abrir portas que só você pode atravessar. E essas portas não vão esperar para sempre. Lembra de Jonas? Ele tentou fugir do chamado de Deus, pegou o barco errado, acabou dentro de um peixe, só então percebeu que não dava para fugir. Deus, na sua paciência, o trouxe de volta ao propósito. Mas e se Jonas tivesse obedecido de primeira? Quanto tempo ele teria economizado? Quanta dor ele teria evitado? Talvez você esteja na mesma situação, enrolando, adiando, dando desculpas. Mas Deus está te chamando para agir agora, para viver a transformação hoje. Ele quer fazer algo novo na sua vida, mas precisa que você dê o primeiro passo. Você não precisa ter tudo planejado, nem entender cada detalhe. Deus não te chama para ter todas as respostas. Ele te chama para confiar. É nessa confiança que Ele age. Pode ser que você esteja pensando, mas eu não estou pronto. Ninguém nunca está totalmente pronto. A coragem vem na caminhada. A transformação acontece no processo. Deus vai te moldando enquanto você avança. E se você acha que precisa esperar mais um pouco para começar, deixa eu te dizer, esse é o momento certo, porque o tempo de Deus é agora. Ele quer abrir portas, mas quem decide atravessar é você. Respira fundo, dá o passo, porque o agir de Deus não espera pelo medo. Ele chama e espera a sua decisão. É no movimento que Ele se revela. É no passo de fé que o milagre acontece. Então não adie mais. Deus quer transformar sua mente, seu coração, sua história, hoje. E tudo o que Ele espera é que você diga,
Eis-me aqui, Senhor. Tô pronto para viver o teu propósito. Agora é a hora. E agora? Depois de tudo o que você leu, qual decisão você vai tomar? Talvez você tenha percebido que adiar só tem te afastado dos planos de Deus. Talvez tenha entendido que a coragem não é ausência de medo, mas sim a força de agir apesar dele. E se Deus está te chamando hoje, será que você vai continuar ignorando a voz dele ou vai abrir a porta e dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus não quer que você viva no raso. Ele tem águas profundas para você mergulhar, mas só vai experimentar quem tiver coragem de dar o primeiro passo. Que tal dar esse passo agora? Pensa aí, quais são as decisões que você precisa tomar para sair desse lugar onde está? O que tem te impedido de agir? Anota essas perguntas num caderno, ora sobre elas e entrega tudo nas mãos de Deus. Ele já preparou o caminho. E antes de encerrar, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo, nenhuma palavra que Deus pode usar para transformar sua vida. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e que você tenha a coragem de dizer: Senhor, eu confio no teu tempo e na tua vontade.